Tirania de Aço capítulo 1090. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Imediatamente após pousar no convés do SMS Osterreich, Itami e sua família foram isolados dos olhos do público. Minha, no entanto, foi levada ao centro de comando com a intenção de um interrogatório completo durante seu tempo no Palácio Imperial. A princesa Joseon ficou em posição de sentido na frente do almirante Nottischber, bem como seu contato pessoal, o agente Friedrich Ziegler. Os dois homens ficaram de pé e ouviram o relatório de Minha sobre o que havia acontecido no Palácio Imperial japonês nos últimos dias. É exatamente como você suspeitava. O general Shiba havia levado a imperatriz cativa e forçado a ficar em prisão domiciliar, depois que ela declarou sua intenção de se render. O homem enlouqueceu e acho que sei por quê. Shiba está profundamente apaixonado por Itami e há vários anos tenta ganhar sua mão em casamento. Não tenho dúvidas de que a própria Itami está completamente alheia a esse fato. Ela cavou sua própria sepultura no momento em que disse que só se casaria com o homem que pudesse vencê-la no campo de batalha. Ao declarar sua intenção de se render a Shiba, ele pode ter confundido as palavras dela, que ela desejava se casar com Berengário, porque, afinal, o Kaiser havia superado Itami a cada passo. Como resultado, Shiba liderou um golpe de estado e agora é o governante efetivo do Império Japonês. Ele está esgotando todos os recursos para se preparar para a invasão do Reich. Eu não duvido que o tolo provavelmente esteja enlouquecendo neste exato momento, sabendo que Itami escapou de suas garras. Isso significa que ele provavelmente será ainda mais errático quando se trata da defesa do continente japonês. A Alemanha deve estar preparada para lutar até mesmo contra os civis do Japão, ou então temo que você sofrerá pesadas baixas. Depois de ouvir esse relatório, o almirante Shiba acenou com a cabeça em silêncio por vários momentos enquanto contemplava o próximo melhor curso de ação. Depois de um tempo, ele finalmente falou, o que imediatamente atraiu a atenção de Friedrich Minha. Envie uma mensagem ao príncipe Carmesim e diga-lhe que tem um trabalho especial para ele. Ficou claro para mim agora que devemos transportar Itami e sua família para Kufstein o mais rápido possível. O Kaiser saberá como melhor proceder a partir daqui. Minha não disse uma palavra em resposta a isso. Em vez disso, ela foi rapidamente dispensada, onde imediatamente começou a flertar com o agente Ziegler, que havia conquistado seu coração há algum tempo. Quanto a Itami, ela estava andando pela sala em que ela e sua família estavam detidas, imaginando que plano horrível os alemães tinham reservado para ela. Depois de quase uma hora, a porta se abriu para revelar vários soldados alemães fortemente armados, bem como um adolescente, que Itami notou não ter mais de 15 anos. Ela estava bastante curiosa porque alguém tão jovem estava vestido com o que era claramente um uniforme de oficial. No entanto, no momento seguinte, Hans se apresentou em japonês perfeito. Capitão Hans von Kufstein, recebi ordens de levar você e sua família para Kufstein. Meu pai deseja falar com você pessoalmente. Itami imediatamente somou 2 mais 2 quando ouviu o sobrenome do menino, bem como a menção de seu pai. Ela franziu a testa pesadamente, percebendo que Berengário havia enviado seu filho para a guerra em uma idade tão precoce. É claro que Itami não percebeu que o cérebro de Hans era altamente desenvolvido para sua idade e que sua maturidade era bem superior à de seus colegas. Se o fizesse, poderia ficar mais impressionada com a aparência dele aqui neste transportador. Como resultado desse mal-entendido, Itami foi bastante rude quando respondeu à apresentação de Hans. Eu gostaria muito de conhecer o homem que pensa que é apropriado enviar um menino para o campo de batalha, muito menos seu próprio filho. Mal posso esperar para repreendê-lo por tal tratamento desumano à juventude. Os lábios de Hans se curvaram ligeiramente de cabeça para baixo em uma carranca. A partir dessa breve interação, ele já sabia por que seu pai se referia a essa mulher como vadia. Itami tinha claramente muito direito e tinha uma natureza desagradável. Essas eram duas qualidades que Hans achava repulsivas em uma mulher, por mais bonita que ela fosse. No entanto, ele manteve a graça de um oficial e, portanto,
Ignorou as provocações de Itami, antes de conduzi-la ao convés do porta-aviões, onde um grande bombardeiro a jato esperava por eles. O almirante Nottischber ordenou que todos os pilotos levantassem voo para acomodar esta aeronave, que estava a caminho do SMS Österreich desde o início da operação. Itami ficou surpreso ao ver que os alemães já haviam conseguido fabricar bombardeiros a jato de longo alcance. No entanto, quando ela pisou no veículo, ela percebeu que esta aeronave não era um bombardeiro, fora esvaziando de seu equipamento militar e substituído pelo luxuoso interior de um jato particular. As condições dentro da aeronave incluíam camas, banheiros e até chuveiro, bem como um compartimento dedicado para preparar alimentos, onde várias lindas alemãs já estavam a bordo esperando para atender às necessidades dos hóspedes. Itami não foi a única surpresa com esta aeronave luxuosa, assim como sua mãe e irmã, que não conseguiam imaginar que um avião tão grande fosse capaz de voar. Afinal, eles já haviam pegado um hidroavião e ficaram apavorados com a experiência. No entanto, este jato era muito maior e muito mais confortável. Hans já havia entrado na cabine e se preparava para decolar, quando Itami sentou-se no assento do copiloto para exigir respostas dele. Que diabos é isso? Por que esse jato existe? Hans apenas zombou enquanto ativava os motores da aeronave antes de responder com um tom simples em sua voz. Meu pai aprecia as coisas boas da vida. Como um homem que viaja rotineiramente pela Europa e Ásia, ele prefere que seu transporte pessoal seja o mais confortável possível. Admito que este avião é uma melhoria muito necessária em relação ao modelo anterior. Agora sente-se. Não tenho tempo para entreter suas perguntas. Depois de dizer isso, Hans forçou Itami a sair da cabine e trancou a porta atrás dela. Depois de obter a aprovação do convés de comando do SMS Österreich, ele levantou voo, enviando o enorme avião a jato para o ar e em direção a Singapura, onde precisaria reabastecer antes de seguir para Kufstein. Uma vez no ar, Airi, Ghost e vários outros pilotos de sua unidade voaram ao seu lado, embora fosse impossível para a Força Aérea Imperial Japonesa alvejá-lo em tal altitude. Esses homens queriam se despedir brevemente ao melhor piloto que já tinham visto. Tendo alcançado uma distância segura das linhas de frente, Airi fez uma breve saudação antes de virar a cauda e correr de volta para o Carrier Strike Group, assim como o resto dos pilotos de caça. A viagem até o Reich levaria quase um dia inteiro, mas assim que o avião pousou em Kufstein, Itami e sua família ficaram ansiosos e aliviados. Ansiosos pelo que os esperava ao entrarem na capital do inimigo, ao mesmo tempo aliviados por poderem finalmente pisar em terra firme. Apenas Itami parecia não se importar com o voo, como se fosse a coisa mais confortável que ela já havia experimentado. Depois de pousar em Kufstein, Hans levou Itami e sua família até um carro, que havia sido preparado para eles na chegada. Esta foi a primeira vez que ele pisou em sua terra natal desde que partiu para a guerra e, sentado no banco ao lado do motorista, olhando para a cidade de Kufstein, uma estranha sensação de nostalgia entrou em sua mente. Quanto a Itami, ela ficou totalmente perplexa com o que estava vendo enquanto o carro disparava pelas ruas de Kufstein. Tudo, desde iluminação pública a bondes, trens de alta velocidade e ônibus de 2 andares, estava além do que ela havia conseguido sozinha no Japão. Não foi apenas o meio de transporte que chocou Itami, mas o padrão de vida do povo alemão. Não havia mendigos mendigando nas esquinas, e cada cidadão que ela via andar pelas ruas estava vestido com roupas limpas e arrumadas da última moda. Mesmo os trabalhadores de colarinho azul usavam ternos e gravatas luxuosos, enquanto suas esposas e filhas adornavam vestidos finos. Na verdade, Itami havia confundido este com o bairro rico da cidade, o que a levou a expressar sua descrença em voz alta. Não acredito como sua classe alta é rica aqui na Alemanha. Hans instantaneamente olhou para Itami com uma expressão envergonhada em seu rosto jovem, que ela imediatamente notou e gritou. O quê? O que é? Hans desviou o olhar enquanto lutava para encontrar a capacidade de expressar seus pensamentos para a imperatriz japonesa, temendo que ela pudesse ficar histérica se descobrisse a verdade sobre o assunto.
No final, ele achou melhor não guardar segredo e suspirou de exaustão antes de falar com ela. Imperatriz Itami, não sei como dizer isso, mas este é o bairro antigo da cidade. Nossos cidadãos mais pobres residem aqui. Se você acha que este é um padrão de vida impressionante, sugiro que feche os olhos quando nós entre no distrito do palácio pelo bem de sua própria saúde mental. Agora tenho medo de perguntar como vivem seus cidadãos. Itami ficou completamente atordoada em silêncio por vários momentos quando ouviu isso. Este menino tinha que estar mentindo para ela. Afinal, ela tinha acabado de testemunhar uma televisão de tela grande através de uma das janelas do bar local agora. Hans estava falando sério que mesmo os cidadãos mais pobres da Alemanha podiam comprar uma televisão? Tal coisa só foi realizada pelos Estados Unidos em sua vida passada no final do século XX. Quão ricos eram os alemães para conseguir isso? Assim, Itami sentou-se em silêncio absoluto pelo resto da jornada até o palácio enquanto observava cuidadosamente todas as vistas desconcertantes. Quando ela entrou na casa de Berengário, era como se sua alma tivesse deixado seu corpo. Uma única palavra se repetiu várias vezes em sua mente durante todo esse tempo. Falha Tirania de Aço capítulo 1091. Chegando ao Palácio Imperial de Kufstein depois de dirigir pela cidade de Kufstein e chegar ao distrito do palácio, Itami contemplava os extremos luxos aos quais a classe alta da Alemanha tinha acesso com admiração e inveja em seus olhos otimistas. A capital do Reich, e suas muitas extravagâncias, a deixaram totalmente pasma. No entanto, esse choque não durou muito tempo, pois o carro finalmente parou na garagem do Palácio Imperial, onde um grupo de soldados em luxuosos uniformes saiu e abriu a porta do carro permitindo que Hans saísse primeiro do veículo, seguido por Itami e sua família. Os olhos de Momo estavam cheios de emoção. Ela tinha vivido um estilo de vida impressionante em Yankee com todos os luxos que o Império do Japão poderia oferecer, mas quando comparada aos cidadãos mais comuns do Reich, sem falar em sua classe mais rica, a jovem se sentia como se não fosse nada mais do que uma simples camponesa. Itami e sua família estavam sob a estrita observação dos soldados de Leibgard que escoltaram a imperatriz japonesa até o interior do palácio. Uma vez lá dentro, Itami ficou chocado ao ver cerca de 20 pessoas estranhas de várias idades esperando por sua chegada. Só que no momento seguinte ela percebeu que esta grande família não estava esperando por ela, mas o menino príncipe que a acompanhou nesta jornada. Imediatamente, um total de 5 mulheres correram para a frente e atacaram Hans no meio da entrada do palácio. Linde falhou em controlar suas emoções e abriu caminho para a posição de frente, onde enfiou a cabeça de Hans em seu peito substancial enquanto beijava sua testa e choramingava. Meu filho está de volta. E ele está bem. Oh, graças aos deuses ele está bem. Itami viu o carinho que a mãe do menino estava dando a ele e olhou para a beldade ruiva como se ela tivesse se encantado. Embora Linde fosse um pouco mais velha do que ela, havia nela um ar de maturidade que a própria Itami não tinha. De repente, Itami se lembrou de como Minha falou sobre uma linda mulher ruiva que era a esposa do Kaiser. Era quase como se a princesa Joseon tivesse ficado obcecada por esta mulher com apenas um único olhar. Naquele momento, Itami agora entendia o súbito amor não correspondido que havia tomado conta de seu subordinado. Enquanto Itami olhava Linde como um idiota, Hans estava cercado por várias outras mulheres bonitas, que eram suas noivas. Anne, Verônica, Noemi e Natália, que todos o abraçaram e beijaram como boas-vindas ao lar. Foi nesse momento que Berengário desceu as escadas e contemplou a cena. Ele lançou um olhar severo para Itami antes de separar seu filho de suas mulheres e dar um tapinha nas costas do menino. Houve rumores sobre o príncipe Carmesim e suas realizações nos céus de Bornéu e da Coreia. E pensar que meu filho se tornou o maior as de caça do mundo. Eu sabia que você me deixaria orgulhoso, garoto. Nas próximas semanas, você desfrutará de uma licença muito merecida. Tenho certeza de que sua mãe e seus noivos adorariam ouvir sobre seus contos heróicos durante o jantar e as bebidas. Berengar era um pai severo e só elogiava o filho quando o menino fazia algo para merecê-lo.
Hans sempre teve um padrão mais elevado do que seus irmãos, tanto como primogênito quanto como um gênio de algum renome. Foi por esse motivo que Berengário costumava ser duro com ele, especialmente depois que Hans entrou para o serviço na Luftwaffe. No entanto, neste momento, o Kaiser estava tratando seu filho mais velho como um verdadeiro herói de guerra, algo que Hans sentia que não merecia, apesar de seus feitos valentes no campo de batalha. A visão de Tammy nunca abandonou o belo rosto de Berengário. Havia uma série de emoções complexas em seu coração enquanto ela olhava para um homem que a havia superado de todas as formas concebíveis. Não apenas no campo de batalha, mas também como político. Ela ficou totalmente humilhada depois de saber como o Reich era próspero quando comparado ao seu próprio estado falido. Tanto que ela nem percebeu que o aquecedor estava ligado dentro do palácio. Na verdade, foi Momo quem foi a primeira a fazer uma observação sobre isso, enquanto olhava ao redor do palácio procurando a fonte do ar quente antes de expressar sua curiosidade em voz alta. Perdoe-me, Majestade, mas você se importa de me explicar onde está localizada a fonte do calor? Foi só agora que Berengário contemplou Itami e sua família por mais de um momento. Ele se aproximou da jovem beldade japonesa que era a irmã mais nova de Itami e beijou sua mão antes de se apresentar. Você deve ser Itami Momo. Ouvi dizer que sua beleza é bem conhecida no Oriente, e ainda assim você ainda é solteiro, apesar de sua idade. Talvez eu possa apresentá-lo a um homem a meu serviço que seria mais merecedor de uma mulher como essa. Como você mesmo. Quanto à sua pergunta, é com muito orgulho que devo informar que todas as casas do rei foram adaptadas para fazer uso de eletricidade, aquecimento e ar-condicionado. Como resultado, mesmo nossos cidadãos mais pobres não precisam sofrer com o frio rigoroso do inverno ou o calor escaldante do verão. A imperatriz japonesa, embora inicialmente chocada com essa ostentação, acabou ficando indignada com os comentários de Berengar sobre sua irmã. Quanto a Momo, ela não ouviu nada do que Berengário disse em resposta à sua pergunta. Em vez disso, ela corou de vergonha e desviou o olhar. Ela nunca tinha visto os alemães pessoalmente antes, mas depois de viajar pela cidade de Kufstein e conhecer o próprio Kaiser, ela se sentiu um tanto atraída por seus cabelos dourados, olhos azuis, pele pálida e feições refinadas. No mínimo, ela não negaria tal oferta. No entanto, antes que ela pudesse agradecer a Berengar por suas amáveis palavras, Itamirhiro protestou. Se você acha que pode encantar minha irmã com apenas algumas banalidades vazias, então você é tão arrogante quanto eu sempre pensei que você fosse. O sorriso de Berengário imediatamente virou de cabeça para baixo ao ouvir essas palavras. Ele rapidamente retirou a mão do aperto de Momo antes de olhar para Itami com um pouco de desprezo em seus olhos desiguais. Finalmente conhecemos a Imperatriz Itamirhiro. Eu diria que sua beleza corresponde às minhas expectativas. No entanto, devo admitir que acho sua atitude totalmente repulsiva. Como resultado, sou forçado a diminuir alguns pontos de você. Aqui está você, em minha casa, conhecendo minha família pela primeira vez e, enquanto tento estender minha generosidade aos seus entes queridos, você cospe na minha cara e me acusa de ser arrogante. Não é à toa que você ainda é solteiro, apesar da sua idade. Você deveria aprender algumas lições com sua irmãzinha se quiser encontrar um homem de verdade. A mãe de Itami riu levemente ao ouvir as palavras de Berengar. Como Momo, ela ficou totalmente hipnotizada por Berengar desde o momento em que ele apareceu pela primeira vez. Na verdade, ela concordou com a avaliação de Berengar sobre o comportamento arrogante de sua filha mais velha, e isso foi amplamente responsável pela total falta de uma vida amorosa da menina até agora. Itami, é claro, ficou cada vez mais frustrada, mas se forçou a manter a calma. Afinal, ela estava no palácio do inimigo e era efetivamente sua prisioneira. Ela não ousaria mais falar fora de hora, ou as coisas poderiam ficar feias para ela e sua família. No entanto, no momento seguinte, Berengar voltou a olhar para Momo e Mio, enquanto estendia as boas-vindas com uma oferta bastante graciosa. Tenho certeza de que vocês três estão cansados e precisam de muito descanso depois de um voo tão longo.
Por mais confortável que eu tenha tentado fazer meu transporte pessoal, devo admitir que a mudança repentina de horário tem um certo efeito negativo no corpo. Se você gostaria de colocar seu sono em dia, então não vou insistir em incomodá-lo mais. No entanto, se quiser se juntar a mim e minha família para um banquete, você é mais do que bem-vindo a fazê-lo. Embora Itami tenha achado a tentativa de Berengar de ser um anfitrião adequado um tanto cansativa, esse comportamento generoso dele apenas se solidificou ainda mais nas boas graças de Momo e Mio. Pela vida deles, eles não conseguiam entender por que Itami se deparou com um homem tão gentil e gracioso, especialmente depois da hospitalidade que ele decidiu mostrar a eles, apesar do fato de que eles eram de fato seus inimigos. Antes que Itami pudesse recusar a oferta de Berengar, sua mãe e sua irmãzinha aceitaram em seu nome. Adoraríamos compartilhar uma refeição com sua adorável família. Apenas nos dê um tempinho para arrumar, e nós nos juntaremos a você em breve. Devo dizer que estou ansioso para comer a culinária alemã. Essa resposta da família de Itami a deixou pasma. Ela não podia acreditar que estaria jantando com o inimigo, nem com que rapidez seus próprios parentes de sangue atraíram para cair nas boas graças desse homem sem vergonha. No entanto, uma vez que eles já haviam aceitado a oferta de Berengário em seu nome, ela não poderia se esquivar da refeição. Assim, Itami só pôde suspirar pesadamente em derrota, antes de seguir um membro da equipe do palácio para os aposentos que ela e seus entes queridos receberam por encontro. Uma vez lá dentro, ela imediatamente descobriu que um vestido fino em suas medidas exatas foi colocado para ela usar, junto com um par de saltos finos de couro e joias que eram tão requintadas que eram dignas de uma imperatriz. Parece que Berengar não poupou despesas para garantir que Itami tivesse roupas e acessórios realmente adequados para sua posição. Em vez de aceitar isso como um sinal de amizade, Itami interiormente pensou que Berengário devia estar brincando com alguma coisa e, embora tomasse banho antes de vestir as roupas que lhe foram fornecidas, não sentia muito orgulho em fazê-lo. Quando ela finalmente saiu de seus aposentos temporários, Itami encontrou sua mãe e irmã em trajes luxuosos semelhantes. Os dois tinham sorrisos excitados em seus rostos enquanto se examinavam no espelho com grande intensidade. Ao ver que Itami havia se juntado a eles, Momo imediatamente correu até sua irmã mais velha e a abraçou com força antes de sussurrar algo chocante em seus ouvidos. Você é tão linda. Aposto que até o Kaiser terá que tratá-la de maneira diferente depois de testemunhar como você está linda. Venha, vamos nos juntar aos nossos anfitriões para uma boa refeição. Antes que Itami pudesse reagir, ela foi arrastada pela irmãzinha enquanto o trio seguia o guia que lhes fora fornecido, em direção ao refeitório onde Berengário e sua numerosa família já estavam reunidos. O que viria a seguir seria uma festa que mudaria para sempre as relações entre o Império Alemão e seus rivais japoneses. Tirania de aço. O banquete. Itami entrou no refeitório do Palácio Alemão para descobrir que Berengar havia feito todas as paradas para o evento. Um banquete completo com o melhor da culinária alemã, junto com uma pequena banda que tocava música clássica, aguardava a imperatriz japonesa e sua família no local. No momento em que Berengário viu Itami entrar, ele se levantou de seu assento em sinal de respeito, mesmo que seu rosto tivesse uma expressão bastante severa. Ele rapidamente estalou os dedos, fazendo com que os membros de sua Leibgarde puxassem os assentos de Itami, Momo e Mibu para eles. Momo e Mibu ficaram mais do que felizes em se sentar e olhar para a infinidade de pratos que estavam no centro da mesa, esperando para serem colocados nos pratos individuais da família excepcionalmente grande de Berengar, bem como nos de seus convidados. Uma vez sentado, Berengário fez sinal para que um criado aparecesse e ordenou que uma rodada de bom vinho da região do Tirol do Sul fosse servida a todos os maiores de idade. Só depois de servidos os copos é que Berengário se levantou mais uma vez e fez um brinde. Gostaria de aproveitar o momento para dizer algumas palavras. Embora tenhamos nossas diferenças no passado, acho que agora é hora de nós dois monarcas deixarmos de lado nossa animosidade um pelo outro e trabalharmos juntos para restaurar o equilíbrio de este mundo. A amizade.
Berengar falou as palavras primeiro em japonês e depois em alemão para que todos os presentes pudessem entendê-las. Então ele tomou um grande gole de seu vinho antes de se sentar mais uma vez. Quanto aos convidados, havia sorrisos bastante animados nos lindos rostos de Momo e Mibu enquanto eles levantavam seus copos em reciprocidade antes de tomar um gole. Itami, no entanto, não disse nada e apenas tomou um gole de seu copo enquanto observava Berengar com atenção. Esta ação não passou despercebida por Berengar e Lindy, que trocaram olhares, mas não disseram nada um ao outro. Após a inspeção de Itami, havia várias mulheres bonitas sentadas a esta mesa, muitas das quais ajudavam seus filhos mais novos a comer, enquanto outros pareciam bajular o jovem príncipe. Para Itami, essa cena era extremamente confusa e, como resultado, ela não pôde deixar de fazer a Berengar a pergunta mais importante em sua mente. Quantas mulheres você tem como parte de seu harém? Lindy olhou ameaçadoramente para Itami e sentiu a necessidade de dizer algo em defesa de Berengário. No entanto, o Kaiser viu isso e rapidamente levantou a mão em resposta, o que acabou silenciando sua esposa. Pela primeira vez desde que conhecera Itami, não mais do que uma hora antes, Berengário sorriu para ela ao responder a sua pergunta. Tenho 10 mulheres, no total, todas as quais me amam muito e deram à luz meus filhos. Como você pode ver claramente, nem todas essas senhoras estão presentes no momento. Embora parta meu coração, é uma questão de necessidade que algumas de minhas mulheres moram em outro lugar. Algumas estão presentes em Kufstein dentro de seus próprios castelos, enquanto outras residem no exterior. Para ser preciso, atualmente tenho 4 esposas e 6 concubinas. Só para constar, no Reich, um homem pode ter no máximo 5 esposas. No entanto, o casamento é uma questão política complicada para um homem na minha posição e, de muitas maneiras, minhas concubinas não atendem aos requisitos por um motivo ou outro. Momo tinha um sorriso brilhante e alegre enquanto se inclinava e sussurrava algo no ouvido de Itami, o que fez a mulher corar. Depois disso, Itami tomou um gole de seu vinho e tentou desviar o assunto do que quer que Momo tivesse dito a ela. Eu ouvi rumores de que você tomou sua irmã como amante. Espero que essas acusações não sejam verdadeiras. Berengário exibiu uma expressão estoica, antes de contar a Itami a verdade sobre o assunto. Ficou claro que ele não se importava nem um pouco com esses rumores. É verdade. Henrietta e eu estamos apaixonados, embora a questão de nossas relações familiares seja bastante complicada. Enquanto Henrietta foi criada como minha irmã, desde muito pequena, não somos realmente irmãos de sangue. Ela é, de fato, a filha bastarda de meu falecido avô, que foi adotada por meu pai quando ela ainda era uma criança. A verdade sobre a linhagem de Henrietta não é divulgada publicamente. A razão é que, se esse assunto fosse revelado ao público, eu seria forçado a revogar seu status real, já que ela não é, na realidade, um membro oficial da minha dinastia. Henrietta é percebida pelo público como uma donzela pura que dedicou sua vida ao povo e à pátria. Depois de um atentado contra minha vida que deixou minha amada irmã ferida, decidimos informar ao povo que ela era incapaz de gerar filhos e decidiu viver sua vida por meio de atos de caridade. Minha irmã desempenha um papel importante na sociedade ao liderar a Fundação Henrietta. Qual é o principal patrocinador de orfanatos e o menos afortunado em nosso império? Se as pessoas descobrissem que ela era na verdade uma bastarda e a mãe de vários dos meus filhos, isso acabaria causando mais danos à nossa nação, então seria bom. Às vezes, é melhor deixar verdades amargas não reveladas. Posso dizer pelo olhar em seu rosto que você está me julgando interiormente, e tudo bem. De qualquer forma, não espero que a maioria das pessoas simpatize com nosso relacionamento. No entanto, acredito que não escolhemos por quem nos apaixonamos, e essa é toda a justificativa de que preciso. Momo parecia inspirado pela história que Berengar havia contado sobre seu relacionamento com a irmã adotiva. No entanto, Itami olhou para Berengar com uma pitada de desgosto em seu rosto. Ela não podia acreditar que o homem tivesse tantas mulheres ao seu lado, e uma delas era sua irmã. No entanto,
Quando ela olhou para as muitas mulheres que não conseguiam entender a língua japonesa e estavam ajudando a alimentar seus filhos mais novos, houve uma pitada de inveja e desespero no próprio coração de Itami. A família de Berengar era grande e parecia genuinamente feliz, apesar da natureza pouco ortodoxa de sua estrutura. Isso era algo que definitivamente faltava a Itami em sua vida. Depois de interrogar Berengar por algum tempo, Itami finalmente deu uma mordida no veado Jaeger Schnitzel que estava em seu prato e quase teve um orgasmo com o sabor. Houve um leve gemido que escapou de seus lábios, que era muito mais lascivo do que deveria ter sido, fazendo com que vários olhares se lançassem sobre ela. Naturalmente, Itami corou de vergonha, enquanto ela rapidamente dava outra mordida na deliciosa refeição, não querendo desperdiçar nem um pouco disso. Fosse nesta vida ou na passada, ela nunca havia provado comida alemã antes. Afinal, Julian nunca teve a habilidade de cozinhar para ela. No entanto, quando ela pensou nisso, uma leve lágrima surgiu de seus olhos. Essa era a mesma comida que Julian teria comido em sua vida passada e, no entanto, ela nunca teve a oportunidade de compartilhá-la com ele. Berengar notou que Itami de repente ficou emocionado e simplesmente desviou o olhar, não querendo contemplar a lamentável aparência da beleza albina. Como se bem na hora, uma distração se apresentou, que veio na forma de um filhote de leopardo, que perseguiu o gato de Lindy, à meia-noite pelo refeitório. Correndo atrás dos dois felinos estava uma empregada de aparência desgrenhada que chamava o gatinho travesso, que mais uma vez se comportava mal. Spotes, volte aqui neste instante. Você não deve interromper a refeição do mestre. Lindy imediatamente começou a franzir a testa enquanto gritava do outro lado da sala em direção ao filhote de leopardo brincalhão, parando instantaneamente em seu lugar, quando ele estava prestes a atacar o sólido gato doméstico preto. Abaixe-se, sua criança travessa. Spotes instantaneamente pulou da mesa, na qual Midnight estava sentado enquanto sibilava para o filhote de leopardo. Todo o pelo de Midnight estava em pé, quando o gato deixou claro seu aborrecimento para o mal comportado leopardo. Spotes olhou para cima para ver que Lindy já estava se elevando sobre ele com um olhar cruel em seu rosto. Isso fez com que o filhote abaixasse a cabeça e desviasse o olhar assustado. Lindy apenas pegou o filhote de leopardo pela nuca e apontou o dedo para o rosto dele, enquanto o repreendia por seu mau comportamento. Depois que Spotes recebeu uma conversa completa, ele foi entregue à empregada, que saiu correndo do refeitório com suas desculpas aos patrões. Berengar naturalmente tinha um sorriso presunçoso no rosto enquanto fazia uma piada às custas de sua esposa. Droga Lindy, até os leopardos têm medo de você. Lindy não respondeu imediatamente à piada de Berengar e, em vez disso, pegou seu velho gato preto e segurou-o em seu peito substancial enquanto acariciava a criatura na tentativa de confortá-la. Finalmente, depois que Midnight parecia satisfeita, ela soltou o gato antes de responder aos comentários do marido. Se aqueles malditos leopardos não estivessem perseguindo minha pobre Midnight o tempo todo, eu não teria que ser tão intimidador. Berengar riu, enquanto Itami olhava em completo e absoluto choque com o que ela acabara de testemunhar. Esses psicopatas realmente tinham um bando de leopardos correndo pelos terrenos do palácio. Naturalmente, Itami não conseguia entender Lindy enquanto ela falava em alemão, mas pela maneira como a beldade ruiva estava reagindo, isso parecia ser uma ocorrência comum. Depois desse pequeno incidente, Berengar continuou a conversar com Itami e sua família em sua língua nativa. Enquanto isso, o resto de sua família desfrutava da refeição juntos. Se uma coisa foi conseguida por esse banquete suntuoso, foi o fato de Berengar ser um tanto humanizado na mente da imperatriz japonesa. Tirania de Aço Capítulo 1093 A imperatriz japonesa viaja pela capital alemã. Parte ele Itami foi para a cama à noite em silêncio absoluto. Ela estava se sentindo bastante confusa depois de ver como a vida de sua maior rival era excepcional. Parecia não haver nenhum traço de estresse que ela pudesse detectar, mas toda a sua vida foi estressante. No entanto,
Ela se recusou totalmente a acreditar que a vida no Reich era tudo o que parecia ser. Certamente havia falhas nas histórias de Berengário sobre quão grande seu império havia se tornado. Felizmente para ela, ela faria um tour pela capital no dia seguinte, e Itami sabia que ela seria capaz de encontrar algo que estava fora do lugar. Assim, Itami dormiu profundamente naquela noite, sonhando em como ela finalmente seria capaz de denunciar Berengar por seus crimes. No entanto, na manhã seguinte, ela ficou surpresa ao descobrir que não era o próprio Berengar quem a guiaria por sua capital, mas sim seu filho, Christopher. Hans estava muito ocupado no momento, com cada segundo livre de seu tempo sendo ocupado por sua mãe ou 4 de suas noivas. Enquanto o próprio Berengário tinha um país para administrar e decidiu que isso era mais importante do que entreter seu estimado convidado de uma nação rival. Assim, quando Itami e sua família chegaram à porta da frente do palácio, ficaram chocados ao ver um adolescente, muito parecido com o pai, parado ali com um sorriso agradável no rosto, enquanto vestia um terno elegante. Christopher tinha um trio de rosas brancas na mão, que deu às 3 japonesas como um gesto de boa-fé, antes de se apresentar, de forma chocante, a Itami. Ele falava japonês fluentemente. É um prazer conhecê-los, Imperatriz Itami Hiro, Princesa Itami Momo e Rainha Mãe Mibusaya. Sou o príncipe Christopher von Kufstein, o segundo filho do Kaiser Berengar von Kufstein e o filho mais velho de sua esposa, Kaiserinha Della von Kufstein. É uma honra ser seu guia pela cidade hoje. Há algum lugar em particular que você gostaria de visitar? Ou devo mostrar o caminho? Itami examinou o menino por um bom tempo, percebendo que não havia nenhum defeito em sua aparência ou em suas maneiras. Apesar disso, ela não parecia satisfeita. Momo e Mibu eram totalmente diferentes. Eles perceberam que o menino era o exemplo perfeito de um jovem cavalheiro e ambos foram rápidos em mimá-lo ao aceitar seu presente. Nossa, ele não é tão fofo, Onei-chan? O Kaa-san, podemos ficar com ele? Mibu estava praticamente beliscando as bochechas do menino enquanto ela acenava com a cabeça concordando com o sentimento de sua filha mais nova. Eu gostaria muito de fazer isso. Infelizmente, ele já tem família. Essas respostas inesperadas fizeram Christopher corar enquanto olhava para as 2 belas mulheres mais velhas que o mimavam como se ele fosse seu animal de estimação mais valioso. Apesar desse tratamento, ele não os enxotou e, em vez disso, pigarreou na tentativa de colocar as coisas de volta nos trilhos. Bem, se nenhum de vocês tem alguma preferência, então talvez possamos começar no bairro antigo. Embora seja onde residem os cidadãos mais pobres de nossa cidade com alguns dos prédios mais antigos de Kufstein, garanto-vos que é perfeitamente seguro percorrer suas ruas, mesmo sem escolta. Itami achou difícil de acreditar. Onde havia pobreza, havia crime. Isso não era segredo e tinha sido o caso de todas as grandes civilizações da história da humanidade. Assim, quando ela saiu do palácio e entrou no carro, esperava ver algum sofrimento humano. No entanto, quando o carro finalmente chegou ao bairro antigo, Itami percebeu que havia entendido mal o que os alemães consideravam ser pobre. Kufstein não tinha favelas ou guetos. O antigo bairro era considerado pobre, mas não era descuidado ou inseguro. As mulheres andavam pelas ruas sozinhas, ou com os filhos, e tinham sorrisos no rosto. Na verdade, os prédios em si podiam ser um pouco mais antigos, mas estavam bem conservados, sem o menor perigo aparente. Velhos e empobrecidos estavam longe do que Itami usaria para descrever o antigo bairro. Na verdade, havia uma palavra para o que ela estava testemunhando: singular. Ao sair do carro e escoltar as 3 senhoras estrangeiras, Christopher notou um carrinho próximo que vendia cachorros quentes. No entanto, estes não eram os típicos cachorros quentes americanos da vida passada de Itami, mas sim bratwursts de cerveja grelhados servidos em pãezinhos, com chucrute e mostarda marrom. Com um largo sorriso no rosto, o príncipe alemão conduziu as 3 beldades japonesas até o carrinho, onde um homem de meia idade, cabelos grisalhos, olhos azuis e bigode servia alguns pirralhos para um grupo de clientes.
O homem vestia uma camisa social de algodão fino, calças de alfaiataria e sapatos Oxford de couro. Sobre o torso, ele usava um avental. Apesar de morar no bairro antigo, o homem tinha um sorriso alegre no rosto, como se estivesse feliz apenas servindo comida nas ruas para os moradores da cidade. Quando Christopher se aproximou, o homem teve um ataque de alegria e se apresentou ao príncipe imperial. Príncipe Christopher, é minha maior honra vê-lo neste dia. O que posso fazer por você? Desculpe, estou me adiantando. Meu nome é Paul Brauer. É um prazer conhecê-lo você. Christopher sorriu e aceitou o elogio do homem graciosamente antes de ir direto ao ponto. Senhor Brauer, a honra é toda minha. É bom ver o povo da Alemanha trabalhando duro para sustentar a si mesmos e suas famílias. Estas três senhoras e eu estamos com vontade de algo saboroso, e eu queria saber se eu poderia comprar 4 de seus pirralhos. Paul olhou para a imperatriz Tamie e sua família e notou que eram mulheres estrangeiras, semelhantes às de Litra e Kyoto. Ele não sabia que status elas deveriam ter para Christopher ser seu guia, mas ele foi rápido em cumprimentá-las também. Embora tenha ficado bastante claro que eles não falavam um pingo de alemão, ele voltou sua atenção para Christopher, enquanto sorria e apertava a mão do menino antes de preparar cuidadosamente 4 pirralhos para seus clientes. Quando Christopher enfiou a mão na carteira e tirou uma nota de 1000 marcos, os olhos de Paul quase saltaram das órbitas. Ele foi rápido em descartar a necessidade de pagar, quanto mais em uma quantia tão alta. Sua Alteza, você não precisa pagar pelo meu produto. Se não fosse por seu pai, então eu não estaria vivendo uma vida tão confortável, fazendo o que amo fazer. Por favor, eles estão em casa. No entanto, Hans rejeitou essa ideia e imediatamente forçou a pesada soma de dinheiro nas mãos do homem, assegurando-lhe que era perfeitamente aceitável que ele pagasse pelos serviços prestados. Garanto-lhe, Sr. Brauer, que seu trabalho vale o preço que cobra. Como só carrego notas de 1000 marcos comigo, considere isso meu presente por tudo que faz por Kufstein e pelo Reich como um todo. Algumas pessoas podem dizer que você não presta um serviço essencial ao povo desta cidade, mas discordo. Sem vendedores ambulantes como o seu, nós, alemães, não poderíamos desfrutar de um deleite tão bom em dias maravilhosos como este, e não é essa a essência do que faz uma sociedade próspera. Ito me observou a exibição e, embora não pudesse entender o que os dois alemães estavam dizendo, percebeu que Hans estava pagando muito mais pelo produto. Isso foi comprovado ainda mais quando Paul enxugou uma lágrima de seu olho e aceitou com gratidão a quantia substancial de dinheiro que Christopher havia usado para pagar pelo produto. Depois disso, o homem fez uma saudação adequada ao príncipe e continuou a manter a pose mesmo depois que Christopher retornou seu gesto. Paul continuaria a saudar Christopher até que o menino desaparecesse de vista. Onde ele e as 3 beldades japonesas desfrutavam dos pirralhos o quanto quisessem. Foi só depois que todos terminaram suas guloseimas que Momo exclamou empolgada com o que acabara de testemunhar. Não eram salsichas pequenas. Na verdade, um único pirralho continha cerca de meio quilo de carne no pão, que estava completamente coberto por suas coberturas. Momo achou simplesmente inacreditável que uma quantidade tão grande de comida estivesse sendo vendida nas ruas da parte mais pobre da cidade, e ela rapidamente expressou sua descrença. Você está me dizendo que mesmo seus cidadãos mais pobres podem comprar tanta carne para uma única refeição? Como isso é possível? Christopher exibia um sorriso orgulhoso no rosto enquanto explicava o sistema agrícola do Reich aos convidados de seu pai. Ao contrário de outras sociedades, vemos nossa agricultura e medicina como um meio de alimentar e curar nossos cidadãos, e não como um meio de lucro. Por isso, tudo é cultivado em quantidade suficiente, enquanto os remédios são armazenados aqui na pátria e no exterior nas nossas colônias em todo o mundo, sendo depois vendidos nos mercados pelo preço mínimo que ainda permite às empresas lucrar de forma a poderem continuar os seus negócios. Como resultado, até mesmo nossos cidadãos mais pobres têm uma dieta saudável, o que permite que nosso povo tenha uma nutrição adequada em todas as refeições que faz.
Enquanto nossas indústrias médicas inventam produtos que mantêm uma população feliz e saudável e são fornecidos gratuitamente, às custas do governo. Não foram apenas Momo e sua mãe que ficaram maravilhadas com a notícia. Mas a própria Itami ficou completamente surpresa com isso. Ainda mais do que sua família. Segundo esse menino, o Reich tinha assistência médica universal de alta qualidade e um sistema agrícola que não era movido pelo lucro, mas sim pela necessidade de alimentar todos os cidadãos do Reich. Tal coisa era simplesmente surpreendente, se fosse verdade. Que tipo de ideias utópicas esse garotinho estava jorrando? Como governante de um império, Itami achou a própria noção do que ele disse ser inalcançável. Assim, ela suspeitou que Christopher estava apenas falando sobre pontos de propaganda e ignorou tudo o que ele tinha a dizer sobre o assunto. Claro, Christopher estava falando a verdade e, portanto, continuou com a turnê de Kufstein sem prestar atenção à atitude cética de Itami. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.